Olá Edens, tudo bem? Que bom! Você quer plantar morangos? Aprenda agora e ganhe muito dinheiro. O morangueiro é uma planta pertencente à família das rosáceas, que possui espécies frutíferas de interesse econômico. É uma planta nativa das regiões de clima temperado da Europa e das Américas. A espécie de morangueiro produzida comercialmente nos dias de hoje é um híbrido natural, resultante de um cruzamento casual entre duas espécies americanas levadas à França. O morango é um pseudofruto, pois se origina de uma única flor com vários ovários. O desenvolvimento de cada ovário produz uma fruta. Cada um dos pequenos pontos escuros do morango, chamados popularmente de sementes, é cientificamente conhecido como aquênio, que, na verdade, é o verdadeiro fruto. A porção suculenta do morango origina-se do receptáculo floral, assim como se dá na maçã e na pera, onde o fruto verdadeiro é a parte central endurecida que contém as sementes. Com grande aceitação pelo mercado consumidor, graças à sua atraente coloração e aos aromas e sabor agradáveis, características valorizadas pelo reconhecimento de suas propriedades nutracêuticas, o morango é considerado, assim como a uva tinta e o mirtilo, uma das principais espécies em conteúdo de flavonoides. Flavonoides são compostos fenólicos com atividade antioxidante, cujo consumo está associado à prevenção da maioria das doenças crônicas de risco e degenerativas, por combaterem os radicais livres. Na vida prática, o morango é muito utilizado, tanto ao natural quanto como ingrediente de sobremesas, na forma de doces e tortas, e ainda de sucos, iogurtes e geleias. No Brasil, a produção comercial do morango é feita em vários estados, com cultivares variadas, a depender da adaptabilidade das cultivares ao clima subtropical ou temperado da região de cultivo. 8 estados brasileiros destacam-se como os maiores produtores: Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. São cultivados cerca de 3,5 mil hectares, estando esses, na maioria, fragmentados em pequenas propriedades rurais familiares. Tudo isso faz do cultivo do morango uma atividade de relevância econômica e social. A propagação do morangueiro deve ser feita por sementes, quando se busca o melhoramento genético da espécie. Essa forma favorece a recombinação de genes, aumentando a variabilidade genética das populações, permitindo, assim, a probabilidade de aparecerem indivíduos superiores. Graças a essa capacidade de produzir diferentes genótipos, por meio da reprodução sexual, as espécies conseguem sobreviver às variações do ambiente. Comercialmente, é utilizada a técnica de propagação vegetativa por meio de estolões, que são ramificações emitidas pela planta matriz, em número variável, a depender da cultivar, produzindo gemas intercaladas, as quais podem formar raízes e folhas e originar novas plantas. O número de estolões emitidos pela planta matriz depende da cultivar utilizada e do sistema de produção adotado para a produção de mudas, e pode variar de 100 a 600 estolões emitidos por planta matriz. A muda pode ser formada a partir de plantas matrizes produzidas em laboratórios de cultura de tecidos vegetais, em campo aberto, devendo o viveirista evitar áreas com antecedentes de plantios de espécies olerícolas, como batata, tomate, pimentão e o próprio morangueiro, visando a produção de plantas sem doenças de raiz. Outra opção é manter as matrizes em sistema fora de solo. Após a coleta dos estolões, colocá-los para enraizar em bandejas com substrato estilizado, sem a presença de patógenos. Preparo do solo. A escolha da área a ser plantada é de suma importância. Deve ser em um terreno ligeiramente inclinado, que não ultrapasse 2% a 3% de inclinação, bem drenado e com boa incidência de luz. Em terrenos mais inclinados, é preciso implantar práticas conservacionistas de solo. A área não deve ter antecedentes de plantio de morangueiro, batata, tomate, pimentão ou de outra hortaliça da família das solanáceas.
É recomendável, com base na análise prévia do solo, se necessário, fazer a correção dele, com a aplicação de calcário, e plantar leguminosas para incrementar o seu teor de matéria orgânica. Após a escolha do local de plantio, é necessário preparar o solo, ato que consiste, primeiramente, na aração e na gradagem. Em seguida, fazer o encanteiramento do solo para dar forma aos canteiros. Esse processo pode ser realizado em pequenas áreas, com tração animal e enxada, mas é recomendada a utilização de encanteiradoras de tração mecânica para áreas com plantio superior a 2.000 plantas. Os canteiros em formato trapezoidal devem ter de 0,8 m a 1,2 m de largura, com 30 cm a 40 cm de altura, por, no máximo, 50 m de comprimento, figura 1. Os canteiros devem distar de 50 cm a 80 cm uns dos outros. Plantio. Uma boa lavoura começa pela aquisição de mudas certificadas ou fiscalizadas, isentas de doenças, provenientes de viveiristas registrados no Ministério da Agricultura. O plantio é realizado de março a julho nas regiões sul e sudeste, preferencialmente no final da tarde, para favorecer o pegamento. Pode-se adotar de 2 a 4 linhas de plantas por canteiro. As plantas devem ficar dispostas em arranjos na forma de quadrado, ou de retângulo, ou de quincônico. Esta última disposição consiste em posicionar uma muda no centro de outras 4 mudas nas laterais, fator que proporciona melhor aproveitamento do espaço útil. Isso permite maior desenvolvimento do sistema radicular, o que favorece a nutrição da planta e maior tolerância ao estresse biótico e ao abiótico. A cova de plantio da muda deverá ser de tamanho suficiente para conter o sistema radicular espalhado ao redor da planta, qual deve ser suficientemente comprimido no solo. Deve-se evitar enterrar a coroa, deixando-a no nível do solo, pois é a partir dela que se formará tanto a parte radicular quanto a aérea. Se o plantio for muito fundo, haverá dificuldade de emissão de novas folhas e de estolões. Após o plantio, deve-se regar bem para que a terra fique bem aderida às raízes, deve-se eliminar os bolsões de ar e preencher os desníveis do solo com mais terra, se necessário. A adubação. O morangueiro é uma cultura exigente em condições físicas e nutricionais do solo. Portanto, antes do plantio, é necessário fazer análise do solo, ou seja, dos seus índices de fertilidade. O resultado da análise deve ser interpretado por um engenheiro agrônomo, que fará a correta recomendação de adubação e calagem. O morangueiro produz melhor em solos areno-argilosos, bem drenados, ricos em matéria orgânica e de boa constituição física. A faixa de pH ideal fica entre 5,5 e 6,0, sendo recomendável uma calagem quando os índices ficarem abaixo desse nível. Como é exigente em nitrogênio, fósforo e potássio, recomenda-se a utilização de adubos à base de ureia, superfosfato triplo e cloreto de potássio, respectivamente, para suprir as demandas da cultura. A fertirrigação também é uma prática recomendada, como a adubação de cobertura, mas deve ser realizada criteriosamente, baseada em análise de folhas, para evitar problemas de salinização do solo. Há recomendações de aplicação de esterco bovino ou de aves, de 3L/m a 15L/m de canteiro, conforme a região produtora e a recomendação sugerida pela análise de solo. Cultivares no Brasil. O padrão varietal concentra-se em um número reduzido de cultivares, sendo Oso Grandi na região sudeste, Camarosá, Aromas e Albion na região sul. A introdução, pelas empresas que comercializam mudas, e a avaliação da adaptação é feita de forma localizada e não abrangente, o que dificulta a tomada de decisão por parte do produtor. A introdução e avaliação agronômica de novos materiais são fundamentais para que o produtor tenha informações detalhadas e confiáveis em relação à qualidade das novas cultivares, antes que ele invista nesses materiais. Tratos culturais. Uma das práticas mais importantes no cultivo do morangueiro no campo é a rotação de culturas.
A rotação de culturas deve ser feita em área que já foi cultivada com morangueiro, devendo-se plantar pastagens ou outras plantas de cobertura, aveia, crotalária, feijão de porco, entre outras, e deixá-la em repouso por pelo menos 3 anos, para que, em novo plantio, evite-se a contaminação com doenças de solo, transmitidas pelas plantas do cultivo anterior. Outra prática importante é o controle de plantas daninhas, pois o morangueiro sofre muito com a concorrência. A primeira capina é realizada cerca de 1 mês depois do plantio, quando as mudas já estão com brotações novas e bem enraizadas, no caso de o produtor recorrer ao uso de plástico sobre os canteiros, depois do plantio das mudas. Como a raiz do morangueiro surge da parte superior, junto à coroa, bem próximo do solo, no controle das plantas daninhas deve-se utilizar uma enxada de lâmina estreita para evitar danos às raízes. Posteriormente, após a colocação da cobertura morta, mulching, realiza-se mais 1 ou 2 operações de limpeza. Elas consistem na retirada das plantas daninhas que persistiram ou que brotaram sobre a cobertura morta, mulching. O uso de plástico preto e barra branco, de 30 micras, de espessura, sobre o canteiro propicia uma produção de frutas mais limpa, além de facilitar o controle das plantas daninhas. O plástico também ajuda a manter a temperatura e evita a compactação do solo causada pelo impacto das gotas d'água de regas. E apresenta outras vantagens, como redução do índice de perda de frutas, produção precoce e diminuição da mão de obra ocupada com a limpeza. Porém, o uso desse material tem desvantagens, como maior custo e favorecimento da incidência de ácaros, por causa do clima mais seco dentro do túnel. Como alternativa ao uso do plástico preto, recomenda-se a cobertura com casca de arroz, a ser espalhada sobre a superfície do canteiro, em camada de cerca de 3 cm a 5 cm. Esse material, pela sua coloração, espanta a maioria dos insetos praga, além de favorecer as condições ambientais locais. Entre os canteiros, pode-se utilizar também as cículas de pinos e SP, que vão controlar plantas invasoras, além de deixar o solo menos alagado, favorecendo, assim, o trânsito de pessoas entre os canteiros, nos dias chuvosos. A maioria dos produtores de morango, no Brasil, faz uso de túneis baixos para proteger as plantas contra o alagamento provocado por chuvas intensas. Prática importante e, portanto, o manejo desses túneis, que consiste no seguinte: a. Suas laterais devem ser abertas em dias quentes e secos. B. Eles devem permanecer rebaixados em dias chuvosos, mas não totalmente fechados, para permitir a circulação de ar entre as plantas, já que o excesso de umidade no seu interior pode favorecer o aparecimento de fungos. Durante o período de produção, são retiradas as folhas velhas, as folhas e as frutas doentes, e também as frutas passadas do ponto de colheita, com o intuito de eliminar as fontes de inóculo, para que doenças e pragas não se proliferem. O morangueiro não tolera excesso de umidade do solo. O morangueiro pode ser irrigado por aspersão ou por gotejamento, sendo o primeiro sistema o mais utilizado na produção de mudas e o estabelecimento das plantas no campo, após o plantio. O gotejamento tem a vantagem de economizar água. Além disso, a ele pode-se adicionar fertilizantes solúveis, técnica que é conhecida como fertirrigação. Doenças e insetos praga. Há 3 principais grupos de doenças na cultura do morangueiro, a saber: manchas foliares, mancha de Mycosferella, mancha de Diplocarpon, mancha de Dendrofoma e mancha angular. Podridões de caule de raízes, antracnose, Fusarium sp, Rhizoctonia sp, Phytophthora sp, Verticillium sp e Cylindrocladium sp. Doenças que afetam as frutas: mofo cinzento, Botrytis cinerea, podridão por rizopus e podridão de frutas causada por antracnose. A antracnose, causada pelo fungo Coletotrichum sp, causa manchas necróticas, deprimidas, de tonalidade escura, nos estolões, nos pecíolos, nas folhas e nas frutas. Ocasiona, em geral, a morte da planta. Outra doença de importância econômica é o mofo cinzento, causado pelo fungo Botrytis cinerea.
o fungo apodrece as folhas e os cálices como agente endofítico e, nesses tecidos, inicia a infecção da flor e das frutas, que acabam apodrecendo. Medidas gerais de controle, que consistem no uso de mudas sadias e de cultivares tolerantes, na rotação de culturas na área, na higienização de equipamentos que operam na área, na utilização de agrotóxicos registrados para a cultura, no controle da duração do molhamento foliar e no uso de controle biológico, auxiliam a reduzir a ocorrência das principais doenças na cultura. Os principais insetos praga da cultura são os pulgões, os tripes, a broca das frutas, as lagartas de solo e o ácaro rajado, Tetranychus urticaria. Esta última praga é uma das que mais danos causa à cultura. Se não for controlada, poderá reduzir a produção. Além dessas pragas, pode-se citar, principalmente no início da safra, a presença de roedores, que, ao invés de consumirem a fruta, devoram os aquênios, impedindo, assim, o término da formação da fruta e favorecem sua contaminação. O controle desses insetos praga e das doenças deve ser feito pelo monitoramento da plantação e deve ser regido pelas práticas da produção integrada de morango, pimo. Esse é um sistema de produção adotado e normatizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, o qual dá prioridade a métodos ecológicos, que minimizam o uso de agroquímicos e, assim, restringem seus efeitos secundários negativos. Uma das opções de substituição do uso de agrotóxicos é a prática do controle biológico, por meio do uso de inimigos naturais, como os ácaros e os percevejos predadores que parasitam o ácaro rajado e o tripes, respectivamente, além do uso de inseticidas naturais. Colheita. O morango, por conter elevado percentual de água, é uma fruta facilmente perecível, devendo, por isso, ser colhida, embalada e colocada no mercado no menor tempo possível. A colheita, fator determinante para o sucesso do cultivo, é iniciada cerca de 60 a 80 dias após o plantio, dependendo do clima e da região, dos tratos culturais e da forma de produção, podendo se estender até os meses de dezembro ou janeiro, para cultivares de dias curtos. Para cultivares de dias neutros, esse período é mais amplo. A colheita é feita de forma manual e diariamente. Deve-se colocar, na mesma embalagem, frutas de tamanho semelhante e com o mesmo grau de maturação. As horas mais quentes do dia são impróprias para a colheita, porque aceleram o processo de deterioração da fruta. Recomenda-se, por isso, colher as frutas nas primeiras horas da manhã, quando, então, estão firmes, e utilizar, preferencialmente, um colhedor. Usar luvas para prevenir danos mecânicos e a contaminação biológica das frutas. As frutas colhidas e embaladas devem ser resfriadas imediatamente, o que diminui a taxa de respiração, desacelerando a decomposição e, assim, conservando por mais tempo o produto. A temperatura deverá ser reduzida de modo rápido, em poucas horas, para cerca de 5 graus, e depois as frutas já embaladas deverão ser colocadas em câmaras frias, a temperatura de 2 graus a 4 graus e umidade controlada de 90%, processo que aumenta o período de conservação para 7 dias. Coeficientes de produção segundo estudos realizados por Madail et al. 2007, há 3 sistemas de cultivo: sistema convencional, sistema integrado e sistema orgânico. Sistema convencional. Neste tipo de cultivo, a maioria das operações de preparo de área e manejo da cultura é feita sem utilizar as práticas de registro de operações e, em alguns casos, até mesmo sem acompanhamento de pessoal técnico. Nesse tipo de sistema, não é possível rastrear a forma como o produto foi produzido. Sistema integrado. É um sistema de produção de frutas e de outros produtos agropecuários que, por utilizar controle permanente de registro de operações e monitoramento das atividades de campo, garante a obtenção de produtos mais seguros para o consumidor, assim como para o produtor e para os trabalhadores rurais. Ademais, ajuda a preservar o meio ambiente. Nesse sistema, há condições de rastrear o produto comercializado na gôndola do supermercado. Sistema orgânico.
Conforme o nome sugere, neste sistema, a produção de alimentos e de outros produtos vegetais dispensa o uso de produtos químicos sintéticos, tais como fertilizantes e agrotóxicos, e não utiliza organismos geneticamente modificados, estando, assim, em conformidade com os princípios da agricultura sustentável. Esse sistema de produção baseia-se no uso de adubos orgânicos, na rotação de culturas, na adubação verde, na compostagem e no controle biológico de pragas e doenças. Pressupõe ainda a manutenção da estrutura e da profundidade do solo, sem alterar suas propriedades, ou seja, sem usar produtos químicos e sintéticos. Obrigada por estar conosco. Curte e compartilhe nossas matérias. Logo voltaremos.